Colocou para gravar aí? Então tá. Então, bom dia a todos aí, né? Hoje a gente tem um café com ozônio especial, a gente tem um café com ozônio com o Maurício Paz. Ele vai se apresentar aqui, mas o Maurício Paz é um cara que é graduado ouro na empresa, né? Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, ele vai contar um pouco como ele começou no negócio e também é uma oportunidade de quem está chegando agora ou quem está chegando mais adiante depois dessa data, conhecer um pouquinho quem está lá direto na empresa, né? Então, sejam muito bem-vindos, está chegando mais gente aí. Então, Maurício, um bom dia. Eu, eu gostaria que tu te apresentasse aí, falasse quem tu é, né? Qual é a tua cidade, o que tu é dentro da empresa, né? Para que as pessoas possam te conhecer aí também, tá? Eu vou te fazer depois algumas perguntas, né? E conforme vai rolando o bate-papo aí, talvez vão aparecendo algumas perguntas aí no chat que eu posso te perguntar também. Então, seja bem-vindo. Legal, Daniel. Bom dia a todos. Literalmente, né? Café com ozônio. O café está aqui, o ozônio tá aqui. Então, literalmente é isso, né? O mundo do ozônio é muito bacana a gente conversar, né? Dá muita satisfação, inclusive pessoal, né? De estar conversando sobre ozônio, né? E esses bate-papo aí que a gente está sempre disposto aí a tá interagindo com todo mundo, eu acho que é muito sempre bem-vindo, né? Porque a humildade intelectual, ela é muito legal porque você pode aprender sempre com todo mundo, né? E não é diferente comigo. Então, eu tenho conheci o ozônio aí cerca de 12 anos atrás. Tive uma experiência com o ozônio e a partir daí, que foi uma pessoa bem próxima aí da família, a partir da evolução dessa pessoa com o ozônio, eu comecei a estudar o ozônio porque eu realmente fiquei impressionado, né, com os resultados, o que foi acontecendo com essa pessoa, e eu parei em um determinado momento e falei, nossa, o que que é isso? Caramba! E aí comecei a estudar, né, sobre o ozônio. E aí nessa trajetória aí, né, eu conheci o Marco Musi, a gente se tornou aí, né, grandes amigos e aí ele estava iniciando, né, a Ozox, ela existe desde 2008 e ela já vinha numa linha de produtos de grande porte, né? Atendendo frigoríficos, abatedouros, tratamento de água, piscinas. E esse know-how, essa expertise toda fez com que ela desenvolvesse um aparelho, que é o Ozox-R, que vocês conhecem hoje. E aí, nesse caminhar no início, né, na parte da estratégia de venda, estratégia mercadológica aí nível Brasil, aí a gente entrou e fechou a parceria para estar desenvolvendo o trabalho aí, né? Então, Beleza. Maurício, tu tá de- no projeto Ozoxar desde o começo, desde o começo, desde o começo. 2018. 2018, exatamente, desde 2018. Então, aí a gente começou aí a desenvolver esse trabalho, desenvolvendo inclusive, né, a equipe, e aí onde eu sou, como a gente estava falando do café com ozônio, né? Então eu faço café, eu dou treinamento, aquele mil e uma utilidades, né? Então a gente tem que estar disposto sempre. E hoje aí, como você disse, existe uma sigla, né, para isso, então a gente desenvolveu aí que ficou como o gestor de expansão da rede, né, fazendo aí essa ponte, como você disse. Você comentou aí no início da tua fala que quando eu iniciei no projeto, eu digo o Daniel, você falou, ó, você me passou confiança, o Bagé foi lá, conversou. Então, essa ponte, né, essa porta de entrada de uma pessoa ou um possível distribuidor para dentro da Ozox, então a gente está lá desenvolvendo, né, inclusive esse trabalho que eu acho que é muito importante, né? Então é Maurício, isso. E a gente iniciou esse trabalho aí. tu é morador de Maringá, né?
Tu mora Exatamente. aí na cidade da fábrica, né? É, Quando a gente... Agora um comentário assim, quando a gente começou, eu e o Bagé, né, a gente tinha muita desconfiança de tudo, né, cara? Que os laudos eram mentira, que os caras não existiam, né? Gato escaldado tem medo, tem medo d'água, né? Então, quando o Bagé, algumas pessoas começam agora desconfiadas, né? A gente começou tão desconfiado que a gente mandou alguém para lá para ver se era tudo verdade, né? Então, o Bagé pegou e foi até aí, conheceu, te conheceu e tudo mais. Eu vejo tu aí, Maurício, como uma pessoa que eu tenho que entender que a empresa tem um dono, a empresa tem um diretor lá, que é o Marco Musi, mas o cara não pode também se preocupar com todas as visitas ali, com pessoas, com a rede, o pessoal, né? Ele tem que fazer a empresa andar, né? Então, esse papel que tu faz ali de receber, de passar confiança, de ser o elo entre nós e ele é muito importante, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção e a gente também consiga usar o Maurício, porque ele é um cara que conhece tudo do aparelho, conhece tudo do negócio em si, tem um resultado, tem diversos resultados e muito conhecimento do ozônio. Então, por isso que é importante a gente ter esse contato contigo hoje, né, Maurício? até mesmo porque, Daniel, a única fonte de venda, o único caminho, né, o único meio de venda da Ozox é através dos distribuidores, né? Então, tem essa preocupação porque os clientes da Ozox são os distribuidores. Então, ela não tem um outro caminho de Sim. venda a não ser esse. Então, por isso que a Maurício, gente está aí se sempre hoje à frente disso. isso que tu falou é uma coisa interessante, é legal. Se hoje chegar algum investidor aí na Ozox e falar assim, cara, eu quero comprar 500 aparelhos, mas eu não quero comprar numa rede, eu quero chegar ali, comprar e investir para eu vender na internet. A pessoa tem esse acesso para fazer isso? Ela vai chegar na Usox. Isso não tem como ela impedir, porque tem lá o endereço na internet e tudo mais, né? Ela vai ser recebida a informação que ela precisa comprar através de um distribuidor. Não vai, na Então, Usox, não. Não então ela importa, não, não importa a não existe quantidade. a chance nem a possibilidade da pessoa bater ali na porta, eu quero comprar aí R$ 1 milhão em aparelhos e venda aí, tá aqui o dinheiro. Não. Até mesmo porque esses tempos atrás, aí até vou dar um exemplo, né? Eu tava eu e o Marco Muz lá conversando e tal. E chegou uma pessoa, né, que ele inclusive ele tem moradia até em outro país, e a ideia dele era uma quantidade bem razoável de aparelhos, pagando à vista, tal. Não teve. Não teve como ele fazer isso direto da fábrica. Em segundo lugar, ainda depois, além ainda disso tudo, mesmo assim, vamos dar um exemplo que ele vai comprar comigo, como distribuidor, tá? Um exemplo. Ou com você. Aí ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, por causa de tributo e levar essa outra parte para outro país, você faz então a meia nota para mim, que aí fica bom para todo mundo. De jeito, não fechamos negócio e tudo mais. Por quê? Queria meia nota e tudo mais. Então, assim, a Ozox hoje não somente nessa linha de fazer tudo com nota fiscal, tudo certinho, nada, não existe. Ou seja, deixamos de fechar essa venda, né? Porque ele queria aí meia nota e até mesmo porque o próprio presidente, o Marco Musi, tem outras empresas, né? Tem outros negócios aqui no Brasil. Então, não precisa estar mexendo com esse tipo de situação, né? Isso é importante que a gente entenda, né? Porque isso dá segurança para quem quer empreender, né? Eu, como distribuidor, se eu chegar lá, eu vou pagar se eu comprar 50 aparelhos ou se eu comprar um aparelho. Eu tenho desconto se eu comprar 50 aparelhos? Não tenho, né? É o mesmo valor. Então, para quem está começando agora, que compra um aparelho, ou para quem tem um potencial de compra maior, é o mesmo negócio, né? É o Isso é mesmo negócio. importante. É, Inclusive, vai fazer negócio com algum distribuidor, não com os outros. Não com isso é os outros. importante que a gente entenda, porque a gente, né, tem que ter a mesma condição para todo mundo, né? É, Maurício, agora me diz uma coisa. O preço de venda, cara, do aparelho, tá? Como que ele foi estipulado? Por que ele foi estipulado nesse valor? Qual foi a estratégia que vocês usaram para ter essa margem de lucro aí que a gente tem, né? Que a gente sabe.
e não menos ou mais, ou assim, qual foi a ideia que vocês tiveram, cara? Lá atrás, esse desenho que a gente chama de plano de negócio, né? E para dentro de uma operação, aí usa aqueles termos que eu não gosto, né? Americanizado, né? Business plan, né? Não precisa nada disso, é plano de negócio, não tem que fazer isso, né? Então, dentro do custo do aparelho tem toda o markup, rentabilidade da Ozox e essa sugestão de preço de venda de consumidor final foi mediante ao mercado, ao produto, à inovação e versus isso o quê? Para que os distribuidores tenham, né, uma rentabilidade, seja atrativa, que ele possa estar desenvolvendo um trabalho e ainda uma margem boa em relação a isso, né? Muitas coisas hoje a gente não sabe, né? Mas tem 300, 500% em cima, muitas coisas. Por exemplo, a linha de confecção, tem algumas linhas aí que é 300% sempre, ninguém Sim. sabe, né? Ninguém sabe quanto é real, por exemplo, a rentabilidade de uma concessionária com um carro, com uma fábrica. Mas a Ozox desenvolveu esse plano de negócio para que realmente seja o inverso. A fábrica ganhe no volume, né? Mas quem realmente está fazendo todo esse volume acontecer, que tem uma rentabilidade boa. Por isso Show foi de bola, desenvolvido isso. é importante porque, né, se nós ganhássemos pouco para vender um aparelho, provavelmente ficaria, por mais que o aparelho seja maravilhoso, muda as vidas das pessoas, mas é aquele negócio, né? Se tirar o dinheiro, não fica um. Então, se nós ganhássemos aí 200, 300 reais por aparelho, seria pouco pela quantidade de aparelho que a gente consegue vender, né? Então, eu acredito que É, foi uma baita uma estratégia que vocês tiveram, né? o E pouco é dentro de um ponto de vista, né? Tem muita gente que tem uma mentalidade até não tão abrangente em questão de visão, e para ela tá tudo certo, né? Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas no CLT é, ganhando o que estão ganhando, né? E tá tudo bem. Você conversa com ele, ele fala, tá tudo bem. Ainda de repente você até apresenta o projeto Ozox para ele, ele ainda acha que é converseado, que isso não existe, não tem como ganhar, né, fazer 15 mil, fazer 20 mil. Então tá tudo bem, não tem problema, é questão de mentalidade mesmo, né? Mas é para isso aí. quem quer empreender, esse é o objetivo, né? Show de bola. Então, a gente já viu aí a segurança, a gente já viu que dá para ganhar dinheiro, né? Tanto com a venda quanto com a rede. Maurício, eu queria entrar num assunto assim mais agora, parte um pouco mais técnica do aparelho, tá? Porque a gente tem um aparelho que ele é exclusivo, pouco conhecido, né? Onde não existe uma assistência no Brasil, a assistência seja sempre dentro da empresa, né? Isso é uma segurança que a gente tem de que vai ser feito o negócio certo, né? A manutenção correta do aparelho, né? A gente está falando de ozônio e saúde, né? Então precisa ser bem feito. Mas esse aparelho, como que foi a evolução dele, né? Eu sei que esse aparelho ele agora ele já está top, mas ele lá no começo ele não foi muito top. Então, se tu puder contar um pouquinho da história do aparelho Ozox, né? Desde a criação, já que tu está desde o começo, até ele chegar nessa maravilha que ele é hoje. Então, se puder passar um pouquinho dessa visão para a gente que ainda não conhece, isso para mim é É, uma curiosidade, eu também não conheço, tá? igual quando você conhece hoje uma Mercedes, uma AMG, né, o modelo de uma Mercedes, que eu falo do carro, você pega de uma Mercedes de 10, 15 anos atrás, não era a mesma tecnologia que é uma que tem hoje. Então, evoluiu, sofreu. Então, tudo sempre está sofrendo, né, o famoso que a gente usa, o upgrade, né, tendo evolução. Isso é muito bom, né? Isso é bom. Se fosse sempre, desde sempre o mesmo, então, para onde que vai evoluir, né? É aquela mesma frase assim: se você se acha insubstituível, então você é impromovível, né? Então é isso que tem que ser. Então o aparelho ele é realmente vem sofrendo os upgrades, vem sofrendo evolução. E isso é muito bom. Isso dá também confiança e segurança para nós. Então hoje a tecnologia embarcada que tem no Ozoxar, ele deixou de ser um gerador de ozônio há muito tempo, né? Só para você ter uma ideia, hoje o modo como é produzido o ozônio, como é feito o ozônio, que esse aparelho que ele faz, ele capta o oxigênio do ambiente, né, o O2, passa por dentro do aparelho, quebra a molécula e
solta, né, os átomos separados para se reagrupar e formar a Vou, molécula. Ok. vou Esse fazer modo de produção... vou fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica. Como que faz essa separação de átomos? O que que é água? Se tu puder explicar um pouquinho essa parte um pouquinho mais técnica assim para a gente. O que que é? Qual que é a peça que faz isso aí dentro do aparelho? Vou te explicar que está atrelado à pergunta anterior, né? Tá, Então, como é produzido o ozônio, quando ele sofre uma descarga elétrica, esse modo, que daí eu vou passar para a sua segunda pergunta. Então, o que tá. acontece? Foi desenvolvida hoje pela Ozox. A tecnologia que é como é produzido o ozônio, como ele faz essa quebra da molécula, ela é desenvolvida pela Ozox. É um modelo, um formato que não vem do método tradicional que era, por exemplo, no aparelho alguns anos atrás. Hoje já é da Ozox. Então, esse projeto, essa engenharia toda, ele é da Ozox, registrado, né, tudo certinho na propriedade intelectual. Então, e como que ele é feito? Então, esse processo, hoje tem uma sigla técnica, já que você perguntou técnico, ele chama-se de efeito corona. O que é o efeito corona? Quando o oxigênio passa pelo aparelho, pelo reator de ozônio, ele sofre uma descarga elétrica, né? Essa descarga elétrica consegue separar os átomos de oxigênio. O oxigênio, que é o que a gente respira, o O2. O2, dois átomos juntos, que é o oxigênio que a gente respira. Então, eles sofrem essa descarga elétrica, eles separam e depois eles se reagrupam em três. Se reagrupam em outra molécula de oxigênio, ok. Então, essa descarga elétrica, quando ele faz essa descarga, esse modelo, esse reator que faz isso é desenvolvido pela Ozox. Não é, por exemplo, de outros aparelhos que existem aí no mercado, porque existe não só no Brasil, no mundo todo. Então, ele sofre. E para Uma ter pausa. Uma pausa só, Maurício. Então, para produzir ozônio, a matéria-prima é o oxigênio. oxigênio do ambiente. O E, oxigênio do ambiente. então, isso nunca vai acabar. Isso nunca vai faltar, então, né? É interessante isso aí, porque assim, por isso que ele não requer filtro, não tem manutenção, né? Não tem filtro, nada, nada para se trocar, né? Ele não requer nenhum tipo de manutenção, porque a matéria-prima dele é o oxigênio do ambiente, né? O ambiente que você está é um ambiente que está captando o oxigênio e fazendo essa quebra e tal. Então, como eu disse, essa hora que o oxigênio entra, né? Nesse reator, esse reator é um reator desenvolvido pela Ozox. Top. Existe outras peças? Sim, existe outras peças, né? Que daí vem do mercado, né? Não só nacional como internacional. Mas hoje a maioria. E para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui, né? Isso aqui, ó. Puxar aqui do meu que tá ligado, ó. Esse controle, essa peça aqui, ó, alguns anos atrás ela era terceirizada, porque o controle, né? Você pega uma fábrica de controle, ele faz isso aqui, como se diz, com a mão para trás, né? Só que em um determinado momento houve uma falta na entrega diante da demanda, e aí quando o cara sinalizou, ó, nós vamos entregar hoje, vamos entregar sexta-feira, opa, acendeu a luz amarela. Então, o que aconteceu? Nós deixamos de ter esse fornecedor e começou a fabricar. Então, hoje, até isso tudo, plástico, tudo é feito dentro da Ozox. Então, não ficou na mão de um terceiro, né? Justamente por ter sinalizado que amanhã ou depois explode a venda, tem uma demanda maior, e aí, por causa de um terceiro, a Ozox não consegue entregar. Então, como se diz, vivendo e aprendendo, Tá. né? Maurício, isso que tu falou é importante. Hoje, então, a matéria-prima para produzir o Ozox toda é feita dentro da fábrica. Tudo dentro da Ozox. 100%. Costura do tecido, plástico, tudo é O Ozox, montado. o Ozoxar é 100% nacional. Maravilha. É Não depende 100%. de importação, não depende de nada de fora, então. Existe algumas tecnologias, como por exemplo, que nós sabemos, microchips, né? Chips que fazem toda essa leitura. Isso não tem, isso é fora, só tem fora, né? Então, a Uhum. Samsung está lá na China, a Apple está lá. Então, o microchip, né, aquela famosa NVIDIA que produz, tudo tá fora, tá na Europa e tal. Então, como o aparelho hoje
ele tem ele existe, ele tem software, ele tem hardware. Então, essa comunicação de leitura, é, ele requer tecnologias que só tem lá fora, como, por exemplo, os microchips. Então, essas coisas vêm de fora. Uma Show. informação importante hoje vou dar a título de exemplo. Aqui, ó, eu tenho um aqui. Ó, isso aqui é um cabinho de celular, certo? Isso aqui é muito fácil de produzir. Isso aqui em 2 dias está desenvolvido um na mão. E por que a Osóx não produziu um desse aqui, conectou no aparelho para o aparelho ser bivolt? Já foi feito isso lá atrás. E ele queimava. Por quê? Porque aparelho de ozônio é uma coisa e qualquer produtos eletrônicos, como celular, TV, notebook, é outra coisa. O ozônio, o nosso aparelho de ozônio, ele tem 3 mecanismos: eletrônico, elétrico e mecânico. Então, são 3, né, mecanismos de funcionamento juntos. E esses mecanismos, atrelado à sensibilidade de reator e ozônio, ele tem muita variação, ele é sensível à variação de corrente elétrica. Então, esse tipo de dispositivo de transformador assim portátil não segura e queimava o aparelho. Então, com muita variação, principalmente no 220, queimava o aparelho, aí deixou de fazer. Quando ele voltou a ser 110 ou 220, nunca mais queimou, nunca mais teve problema nenhum e nunca mais tivemos mesmo. Então, aí por que eu estou falando tudo isso? Porque não é simples, né, transformar ele para ser bivolt, como um dispositivo como esse aqui, igual do celular. Porém, uma das tecnologias que eu te falei, que aí é um microchip, é um sistema, uma placa de leitura dentro do aparelho, quer dizer, mais uma engenharia embarcada que vai ser no aparelho, para que ele faça essa leitura da parte elétrica do aparelho e ele vai transformar essa leitura em eletrônico para distribuir a informação. Então Tá. ele vai ocorrer de 100 até 250 volts. Ele vai corrigir essa tensão, vai ser. Então, quando ele tiver no bivolt, então não é simplesmente um cabinho, é uma tecnologia, um microchip que está fazendo tudo isso. Olha só como é Tá. que é. E agora vem a pergunta: quando que vem o bivolt? O bivolt em 2025 é certo. É certo, tá, É, tá bom. certo. Tá. Né? Alguns Até detalhes que você, são. até teve uma informação aí rodando, até o próprio, né, presidente o Marco Musi comentou algumas vezes, de teste cego, né? O Bivolt, você tem ideia, ele faz uns 9 meses aí que tá rodando, que está em teste lá na fábrica, fiquei dia e noite, 24 horas ligado. Justamente é isso. Então, todo produto para ser lançado, né, da Osóx, né, da fábrica para dentro, ele é muito bem testado, né? Você vê, Tá. faz há 9 meses que ele está nisso. Ele poderia ter solto, não, mas é para ter assim 100%. É igual um avião quando levanta voo. Não, pode ser que tenha 2% aí que tem uma. Não, ele tem que ter zero Forte. por cento que vai acontecer alguma coisa. É Sim, para tá. isso. Por isso que o Bivolt, né? Mas vai ser anunciado aí bem. É surpresa, mas tá no forno. Tá engatilhado. Tá. Show de bola. Beleza. Não, assim, parte técnica, alguma coisa que eu já senti, que eu já presenciei, né, que aconteceu um problema com o aparelho meu, foi de eu ter colocado o aparelho num T, onde tinha uma extensão, e essa extensão ficava movimentando, então aquele aparelho ficava oscilando, ligando e desligando, e o meu aparelho acabou queimando, né? E aí é uma coisa que eu tenho que falar. Queimou em menos de um ano. Eu mandei para assistência, eles nem me perguntaram o que houve e o aparelho voltou novo, inclusive com a capa, com a maletinha nova, tudo perfeito. Então, aconteceu, eu acredito que foi uma culpa minha por ter colocado num T, né? E quando veio, eles não me incomodaram, não perguntaram nada e o aparelho veio com a capa nova. Então, assistência, eu sou prova viva que a assistência funciona e é espetacular, né? Maurício, É. do aparelho, assim, eu acredito que a gente não tem muito mais dúvidas, meu, mas eu tenho uma dúvida que lá atrás, essa dúvida para mim foi. Tenho mais uma dúvida só do aparelho, cara, que aí vem naquela parte da evolução.
O aparelho ele está vindo um pouco mais pesado do que ele vinha antes, cara. O que aconteceu com ele? É, isso Essa é aí uma dúvida que eu tinha aconteceu. também. Diante dessas tecnologias, essa engenharia embarcada, que ele está sempre evoluindo, uma delas é essa. Ele está hoje mais robusto, né? O gerenciamento dele, dessa parte elétrica, né? E essa tensão que ele vai sofrer, que na verdade a gente fala volts, né? Ah, é 110 ou 220 volts, né? Essa é só a Corte. sigla da tensão, na verdade é Sim, a tensão, é a tensão 110 ou tensão 220. Ok. Então, essa dele estar mais pesado, toda essa engenharia dele é para que ele trabalhe mais com a temperatura interna mais baixa, né? Ou seja, ele está trabalhando mais frio, ele está trabalhando com folga. Então, isso tudo já é também a base que a hora que implementar esse circuito eletrônico para fazer a leitura do 110 a 220, ou seja, bivolt, então ele já está preparado para isso. Mas mesmo se então, ele não fosse bivolt, não fosse ser transformado em bivolt, é justamente para que ele trabalhe mais tranquilo em relação à temperatura interna. Por quê? entendi. Porque ele não tem cooler, ele não tem sistema externo ou mecânico para estar refrigerando ele, por exemplo, igual um radiador de carro. Ele não tem isso. Então, hoje ele tem dissipação de calor interna mesmo, através de placas, né, de alumínio e tudo mais. Então, justamente essa incorporação desses componentes diminuiu a temperatura externa, a temperatura interna. Porém, ele ficou mais pesado, né? Show de bola, show de bola. Tá. De aparelho, acho que as minhas dúvidas seriam essas, mas eu tenho agora começar a falar um pouco do negócio, tá, Maurício? Eu ainda tenho algumas dúvidas, algumas colocações que eu quero fazer. Lá no começo, cara, eu já participei de outros marketings de rede, tá? Marketing multinível, e eu sei que quando o negócio explode, cara, ele explode de uma hora para outra, tá? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que te fazer, né? Eu te fiz lá atrás, né? E tu me explicou, mas eu queria que tu explicasse para as pessoas. Cara, ano que vem a Ozox vai explodir. Qual é a preparação que vocês estão tendo para aguentar esse boom? A gente sabe que o multinível ele é exponencial. De uma hora para outra, cara, o que é de 1.000 vai para 2.000, o que é de 2.000 vai para 4.000 e o que é de 4.000 vai para 10.000 aparelhos, né? Então, só que tu saiu de 1.000 para 10.000 muito rápido. Então, como que a Ozox está se preparando para esse boom que vai vir em 25 ou 26? Legal. Só complementando da pergunta anterior, antes de eu responder essa, isso é muito legal. A gente estava falando da engenharia toda embarcada do aparelho. O aparelho ele é assim, né? Ele tem a alça e a bolsa, né? Ele não está sugestionado a ficar em pé, ele vai ficar assim, certo? Então ele está sugestionado que ele fique assim. Mas hoje, se você quiser colocar ele assim, não há problema nenhum. Deixar ele deitado, Os né? novos aparelhos. Não, pode ser até de um ano atrás, não tem problema Ah, nenhum. tá. Pode deixar. Tá? Ele tem, não é porque ele tem essa abertura aqui que ele tem que ficar assim. Ele é obrigatório ficar assim. Não, se quiser usar ele deitado também pode, não há problema nenhum em relação a isso, né? E os Show de mais bola. novos estão mais preparados ainda para a temperatura interna, como eu Tá. disse. Beleza. Mas é importante uma coisa só, então, né, que a gente falar. Não pode tirar ele de dentro da maleta, né? Não, ele já é sugestionado ali dentro, né? Ele está Tá, travado ali dentro, né? Então, hoje, beleza. e assim, tem mecanismos dentro do aparelho, né, alguns engates ali, que a assistência técnica tem como comprovar que foi mexido no aparelho e tudo mais, né? Então, tem como, Uhum. tem Aí selo perde a ali garantia, né? interno e tal, né? Então, tem como, ó, o aparelho foi violado aí, então dá para entender. Então, vamos lá, Tá. quanto à produção. Hoje a Osrox está trabalhando aí em 12% aí da capacidade total de produção. Então, se a título de exemplo, se ela está produzindo hoje 1.000 aparelhos, então ela está aí com folga para capacidade 10 total de mil. 10.000, né? Então Na hoje tem estrutura de toda hoje. essa capacidade. Agora,
eu falo sempre, dou como exemplo isso. Ninguém casa pensando em separar. Casa sempre pensando no melhor, ter uma vida, né, feliz, boa e próspera. Então a Ozox não é diferente. Ela quer crescer, ela quer explodir, exatamente isso. Ela não quer separar, não quer parar, né? Então ela está hoje preparada em relação à produção, a suprimentos e aporte. Então a empresa tem um caixa, está tranquila em relação a isso. Explodindo a venda, se ela chegar, começar a sinalizar de 10 mil aparelhos mês, por exemplo. Opa, está chegando no gargalo. Hoje nós temos terrenos pronto, nosso, da Ozox, pronto para erguer um galpão e começar uma nova produção ali. Aí, ou seja, vai para 6 vezes mais a É, capacidade de produção. Então tem uma, todo per- esse e a própria uma, estrutura hoje da Ozox, ela atende uma demanda boa. É claro que a gente vai estar sempre monitorando em relação à produção. Isso já é feito desde sempre. Mas ela tem hoje essa condição, não só, que eu acho que é o mais importante, financeira, como inclusive até de estrutura externa para, né, vezes essa, 6 aí é, a produção hoje. essa informação é importante, né? E uma coisa que tu me falou também lá atrás é que hoje trabalha só um turno normal, né? Não tem contraturno, não tem outro, não trabalha de noite, não trabalha no final de semana. Só tem uma colocação que eu acho que é importante, que eu penso que é muito importante, Maurício, é a parte de suporte. A gente pensa muito na produção, no espaço e tudo mais, mas a gente vai ter que ter mais Renatas ali, né? Hoje a gente tem a Renata que dá um suporte incrível, mas hoje nós somos um número de pessoas. Esse número, a hora que ele explodir, aumentar, sozinha ela não vai dar conta. Outra coisa que eu vou colocar para ti aqui agora é a ideia do, cara, a gente não pode depender de horário comercial no multinível, né? Líderes trabalham à noite, então a gente precisa de suporte à noite também. Essa é uma colocação que eu estou fazendo para ti, mas é uma coisa que vai ter que ser pensada, né? Final de semana, pessoas trabalham à noite, final de semana, às vezes precisa de um link, precisa de alguma coisa. Isso eu acredito que deveria ser mais no sistema, não depender de uma pessoa para fazer, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante, que quando explodir, a gente vai precisar desse suporte, né? É, Não depender de pessoas, que o sistema funcione perfeitamente, né? isso, exatamente. Por isso que não só o aparelho, também vem como a parte suporte vem sofrendo aí alterações. Todo mês está fazendo atualizações aí dentro do sistema, do software, para que ele funcione sozinho, sem o apoio de qualquer pessoa, né? Então, Sim. hoje, é, quanto à Renata, nós temos a estrutura na própria fábrica, nós já temos lá um local todo reservado, com igual aqueles call center, né? Para ter lá um time comercial conforme vai necessitando. Ok. Necessidade. E aí, o bom disso é que a Renata está uma pessoa preparada para justamente treinar e ensinar essas Treinar. outras que virão. Então, ok, ela vai ficar na supervisão disso aí. Isso é bem, bem bacana. Ok. Quanto a isso aí, é material humano. Isso é muito, muito fácil de resolver. O sistema hoje, né, nós vamos ter, inclusive na apresentação dos líderes, né, vai ser disponibilizado para os líderes inicialmente, para estar fazendo aí o teste da nova plataforma, que vai estar dentro da plataforma ali da Ozox, que a gente chama de comunidade Ozox. Lá vai ter toda a estrutura para treinamento de novos distribuidores, apresentação da Ozox, a própria apresentação da Ozox, né? Plano de carreira, plano de negócio, todo aquele manancial de informações que no caso você necessitou, acredito que vai ser tirado nessa plataforma. E o que sobrar disso, ele vai te perguntar e você vai estar preparado para estar ali. Mas quanto Uhum. mais informações nós tivermos, nós vamos abastecer, nós vamos alimentar essa comunidade aos óculos para que ele tenha. Então, lá, desde todas essas informações, vai ter algo a mais. Vai ter, por exemplo, um vídeo falando do aparelho. Pega aqui o controle 15 minutos, nananana, abrange uma área de até 40 metros quadrados, tal, né? O ozônio, o laudo, tal. Então vai estar falando do aparelho, vai ter treinamentos de vendas, né? Apresentação da apostila. O que que ele tem que fazer? Ok, Daniel, eu me cadastrei. Tá, e agora? O que que eu faço? Aí você vai falar para ele, ó, você tem que fazer uma lista,
que é assim, não, vai estar tudo isso dentro da comunidade Osório. Isso vai aparecer na Uniosox? Tudo lá dentro, Tá. exatamente. Tudo lá dentro da Uniodocs. Então, como é que eu vou fazer essa lista? Tá, beleza, Daniel, tem que preencher. Lá vai ter o vídeo, vai estar ensinando ele a preencher, como ele preencher, quais os quesitos dele colocar o nome daquele possível cliente para ele. Então, É, tudo isso aí vai estar lá, ok. é, isso é Voltando à importantíssimo, parte, né? voltando à parte comercial, parte sistema. Não pode enroscar hoje em nada. Por quê? O nosso objetivo final, o objetivo comum da Osox e nós como distribuidores é a venda, é um novo distribuidor. Então, o que que aconteceu? O que que o sistema contribuiu para que não conseguir fazer o cadastro dele? E é isso que não pode acontecer. O que que é que aconteceu? Ah, mas é que eu queria, o cara não queria pagar no cartão, não sei o que, ele queria um link, não sei. Ah, então aí não está dentro da plataforma, porque lá tem, né? Ontem mesmo eu comprei um eletrodoméstico, tá lá, forma de pagamento, Pix, um boleto à vista ou cartão de crédito. Agora, se eu quiser dar para o cara um jogo de bicho vencido e um pé de jabuticaba carregado, ele não vai aceitar, porque está dentro do cronograma dele de pagamento. Aqui tá, o site me ofereceu aquilo. Então, a gente tem que se adaptar ao que tem. Né? E hoje, qual que é o meio de pagamento? Cartão de crédito. Qual que é o outro? Pix, está lá dentro. Né? Por exemplo, tempos atrás não tinha modalidade Pix, agora tem. A gente tem que caminhar conforme, né? Conforme, dançar conforme a música toca. Então, o sistema hoje não pode ter nenhum impedimento. E o que tiver, nós vamos estar corrigindo para que isso aconteça. Mas facilitaria muito, né? Duas opções de pagamento, dois cartões, cartão mais Pix, né? Mesmo que a confirmação possa vir um pouco mais tarde, porque fugiu do padrão, mas estar no sistema, não depender de nós chamarmos alguém para mandar para mandar um link, para mandar alguma coisa. Se É, tivesse por, dentro do sistema, isso facilitaria bastante para a gente, né? por exemplo, o sistema, eu não sei, porque eu não testei, Sim, né? Se alguém sim, tiver, por exemplo, o cara vai fazer um cadastro e precisa utilizar dois cartões de crédito, né? Pode, o sistema é para aceitar. Por quê? Porque a plataforma, entendo que assim, não é não somente o sistema da Usox, nós utilizamos a plataforma do PagSeguro, que é a maior da uhum, América Latina. sim, Então, entendi. apenas a interface é da Usox, mas quem faz todo o segundo passo é o PagSeguro. Então, às vezes, se o cara está enroscado alguma coisa até com o PagSeguro, ele não aprova. Vai Né? travar. Então, não é a Osox, é o PagSeguro, que é a maior Tá. plataforma da América Latina, como eu disse. Né? Mas isso Sim, é interessante. Então, o cara que é cartão de crédito, não é? É. Mas a única diferença aí é que são dois cartões. Então tem que aceitar, tem que tá bom. passar. O único problema é que quando passa um cartão, ok, fechou parte da venda. E aí vai passar, aí ele segura. Nós já fizemos até, ele fica ali em aberto o restante. Ele não fecha o pedido se não passar o restante valor exato, até os centavos. Aí passa o outro cartão. Por exemplo, se o outro cartão tiver, por exemplo, um anúncio de roubo ou que não tem limite, aí até essa informação ser processada, que aí o PagSeguro que vai processar e voltar para nós, fica ali pendente. Mas dá a entender que, por exemplo, é o sistema da Usox. E não é, Entendido. né? Entendido, entendido. Tá. Maurício, a Hoje tem um gente tem. negócio. Hoje, deixa eu até posicionar aqui um comentário bem legal. Por Tá. exemplo, hoje tem uma informação boa. Se você quer cancelar uma venda, você tem que cancelar o teu cartão. Entendeu? Então, pelo menos hoje, no Bradesco, onde eu tenho uma conta lá, eu simulei, falei, olha, essa compra aqui eu não estou satisfeito, eu quero cancelar. Ela falou, ok, mano, teu cartão vai ser cancelado, aí você joga fora esse cartão que nós vamos mandar outro cartão. Então eu falei, puxa, que legal. Aí o que acontece? O mal intencionado já começa por aí. Ou se o cartão foi roubado, ou não sei. Então tá ficando bom para a empresa nesse sentido, né? Antes tinha muito disso, tá, Daniel? Por exemplo, as pessoas Uhum. compravam e aí falavam, mas não chegou. E aí cancelava a compra. E o cara chegou a Sim, pagar, tá? sim, entendi. Né? Tá. Maurício, eu não vou liberar batismo porque a gente tem um tempo hoje determinado, tá? Mas eu quero pular para um outro assunto, tá entendido ali, tá?
A gente tem, cara, uma dúvida grande aqui que está acontecendo, que aí é uma coisa que é uma parte de segurança, Maurício. Eu queria que tu explicasse, até um dos principais motivos da live de hoje é esse, cara. Regras de vendas na internet, né? A gente tem visto alguns, não vamos falar de nomes aqui, mas algumas pessoas estão vendendo abaixo do preço estipulado, né? Quando dá o desconto ali, ele fica a 3.690 e a gente sabe que o valor de venda do nosso aparelho é 3.890, né? Então eu queria que tu nos passasse quais são as regras, o que que a gente pode fazer, onde a gente pode anunciar, onde a gente não pode e quais são as punições para quem descumprir essa regra, né? Eu acredito que a internet tem muito potencial para quem tem habilidade de trabalhar com ela, porém não pode prejudicar os que não têm a habilidade de trabalhar com ela, né? Então, se tu puder explicar para a gente quais são as regras, quais são as punições, perca de cadastro, multa, sei lá o que tem, para ficar claro para todos nós, né? Legal, isso aí é bem importante, né? Nós estamos falando desse assunto, então todo distribuidor que entra, né, que vem empreender com a Osório, ele já tem essa informação que não pode anunciar em qualquer marketplace, né? Então, se apareceu alguém, é porque ou ele não teve a informação ou ele está mal intencionado. Ponto. Não tem outro caminho. Não existe mulher meia grávida. Ou é ou não é. Ou ele está mal intencionado ou ele não tem informação, né? E Quando tu fala marketplace, vamos ser bem específico, Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, esse tipo de plataforma? eu citei o Marketplace porque hoje é a plataforma de vendas, né? Então, onde Uhum. todo mundo, quando o cara vai vender, ele já pensa no quê? Ele já pensa no Mercado Livre, ele já pensa no LX, então ele pensa nisso. Mas, o que que ele faz? Não, então eu vou fazer uma landing page, não estou no Marketplace, mas vou fazer venda aqui numa landing page ou num site próprio. Ok, não pode. Então, hoje, venda na internet não pode ser feita em hipótese alguma com o produto Ozox. Você pode ter um site, uma landing page do Daniel, da empresa do Daniel, como você achar melhor, divulgando, falando do ozônio, falando do aparelho, com foto, com vídeo, depoimento, se você quiser, mas não pode ter o valor, o preço, onde, ó, clique, compre o seu, clique aqui, que aí vai abrir o cara pagar e tal. Não pode ter. É tão somente a venda é através de você e não da internet. A internet, Pode, o site, a landing page pode ser como meio de divulgação, assim como as plataformas de mídia social, Facebook, Instagram, isso aí pode divulgar. Então, o site é a mesma coisa, você vai usar para divulgação, não para fazer venda. eu posso fazer a captação, então, através de um site. Este site vai levar, se eu estiver dentro do valor padrão, correto, eu posso colocar o valor, e aí só que eu tenho que obrigatoriamente cair no meu atendimento de WhatsApp. Eu não posso fazer uma venda direto na internet para que seja vendido assim. A pessoa vai ter que cair no WhatsApp do distribuidor. É isso? Vai ter que ir no distribuidor. E lá no site que você mencionou valor, não é para ter valor, não Não pode ter pode ter valor, valor. Tá. não pode ter É, valor. as informações são importantes. Então, a Se pessoa está vai com ter que valor, cair. então, se tem o valor, o cara vê o valor, clica lá para comprar. Então, ou seja, aquele site deixou de ser um site, agora ele é um marketplace, ele está fazendo venda. Então, por isso que não é para ter valor. Então, não pode ter valor, tá? Entendido. Aí Entendido. vai te Porém, a mandar o captação, a Instagram, divulgação. a informação, o cliente vai chegar para você no teu WhatsApp, no teu e-mail, no teu contato, ok. Mas o site lá é tão somente para informação, não pode ter valor, né? E a punição, e tudo isso que eu estou falando está em contrato. Quem quiser pode pedir para a Renata o contrato né, o termo de responsabilidade da Usox, está lá tudo, inclusive as regras de graduação, tudo lá. Sempre está aberto para todo mundo, né? E isso, a punição é o quê? Pode ser até bloqueado do sistema, né? Pode ser. Por que pode ser e não já exclui? Porque às vezes, como você disse, no que nós estamos conversando aqui, mas tem pessoas que estão se cadastrando, estão lá. Será que essa informação que nós estamos falando aqui chegou lá para ele? Aí 2 dias depois ele já está com o site e tal, o cara falando, cara, não tem a mínima ideia que você está falando. E aí bloquear o cara que acabou de entrar? Então, peraí, vamos averiguar, vamos Sim. investigar. Vamos fazer É igual o por isso, Xandão. Vamos fazer por igual o isso que Xandão.
Por isso que Aí, por isso que essa informação ela precisa ser clara, nítida e tem que ser divulgada por nós exatamente. distribuidores. É. Nós E como distribuidores que nós temos a vamos chegar? responsabilidade de É. explicar para quem está chegando, né? E, legal, nós vamos chegar nesse distribuidor que fez isso, ok. Tá, agora nós vamos chamar o patrocinador dele. Você recebeu todas as informações, assim, quem foi o patrocinador? Ah, é verdade, eu não expliquei isso aí para ele. Então, quer dizer, então o cara não fez na má intenção, ele não tava mal intencionado, ele estava falta de informação. Essa informação é importante, Maurício. Agora eu não vou citar nomes, né? Não quero prejudicar nenhuma pessoa, enfim, mas tem distribuidor aí de mais de 5 anos dentro da empresa que está colocando preço no aparelho abaixo do valor de custo no site na internet. Então é importante que a gente cobre, que a gente faça com que isso não aconteça, entendeu? Hoje, se É, tu colocar, escrever Osóx, o primeiro site que aparece, ele está abaixo do preço de mercado. Então, essa informação talvez ele não tenha, mas só que ele tem 5 anos de Osóx. Então, essa informação ela tem que ser falada diariamente. Isso estraga o nosso negócio, isso estraga a nossa venda, né? Porque hoje todas as pessoas, 100% de todos nós aqui, quando ouvimos falar de Osóx, a primeira coisa que a gente fez, eu vou tentar procurar na internet. Aí o nosso é, valor, quando a gente escreve Osóx no Google ali, vai aparecer um valor abaixo do que eu estou praticando. Isso estraga a minha venda. A pessoa, mas tu está querendo me vender mais caro que na internet, cara. Se for R$ 5 a menos, cara, já atrapalha meu negócio, né? não é Então essa nem informação é importante, Maurício. então, mas nem para A ser no gente, valor tabelado. aproveitando, eu vou entrar um pouquinho na conversa aí, né? Isso aí tem que ser. Bom dia a todos, tudo certo? Dia, meu Cara, isso amigo. é inaceitável. Isso é inaceitável. Partindo de quem está partindo, ainda aí tacando fogo lá no grupo, ainda querendo falar e se justificar. Eu, cara, por Deus, se fosse da minha equipe, eu já tinha solicitado o cancelamento na hora, porque não é 6 meses, não é um ano, nada, cara. Então, se você não quer fazer o negócio, não tem problema. Vai lá vender outra coisa que a pessoa já vende mesmo, que é o que a gente cansa de falar aqui, né? Que às vezes as pessoas não têm sucesso e não levam a sério por estar fazendo uma dúzia de coisas. Eu acho que é isso. Se o cara leva os óculos como um bico, né? Infelizmente tem que quebrar o bico dele de uma vez, entende? Não, Isso aí não é intolerável, né? Então a é, gente espera sim, né, Daniel? Gostei da tua pergunta aí. A gente espera que a empresa seja rígida nesses casos, porque isso aí é, não é novo, a pessoa não é tem, desconhecedora das regras tem, nem nada. Então tem que tem, haver sim um ponto final nesse tipo de situação, né? eu acredito muito que tem que ser conversado, né? Tem que ser conversado. Tudo tem que ser conversado, tem que ser sentado, tem que ser entendido, e aí, né? Ó, aceito o que eu fiz errado, vou alterar, vou mudar, tudo certo, né? Mas se permanecer daí, acaba. Inclusive, esse aí, assunto já foi adiante, né? Já, eu sei de quem está sendo citado aqui, já foi comunicado e tudo mais, né? Já está Show, com prazo show de lá bola. para Essa, exclusão, né? Se não atender a exclusão, vai ser o é, cadastro ser excluído Maurício, aos outros. essa informação que tu passou agora, nesses últimos 5 segundos, ela é importante para que a gente entenda, cara. Porque se ficar, não. A empresa tomou a decisão e já comunicou, né? A partir de agora vai depender dele, né? E Até, que seja e que aconteça, inclusive comigo, se eu fizer uma coisa errada, assim, porque é importante para a proteção de todos os nossos distribuidores, né? Então porque essa informação vindo da tua parte, da empresa, ó, foi comunicado. Vamos esperar agora para ver, né? Claro, tem todo o trâmite de tirar e tudo mais. Se sair, cara, tudo certo, segue o baile, vamos embora, né? Então exatamente. Porque o é jogo aí que está. segue, Se né? não atender a exigência do comunicado, aí vai ser excluído da É USOL, vai assim. ser bloqueado. Da mesma forma, é o acordo judicial que nós temos com o Mercado Livre. Nós temos um acordo judicial com o Mercado Livre, até com outras plataformas aí de venda. Então, vamos dar um exemplo, que a gente não consegue saber, no momento que nós estamos conversando aqui, alguém pegou no Mercado Livre e fez um anúncio. Não tem como adivinhar. Se eu não tenho como Sim. adivinhar, tu também não tem. Ok. Mas quando a gente recebe o link e aí comprova que lá está escrito produto novo, garantido, não sei o quê, as fotos são atualizadas e tudo mais, a gente já pega, já faz o comunicado para o Mercado Livre. O Mercado Livre tem 24 horas para retirar o anúncio do ar. Seja de quem for, o valor que ele pagou no anúncio vai ser retirado do ar. Nós temos esse acordo com o Mercado Livre. Então, aí você já É. percebe que se alguém anunciar lá é porque está querendo fazer coisa errada.
essa informação para a gente, distribuidor, para quem está chegando agora, ela é importantíssima, né? A internet ela pode ser um mercado que é desleal para quem está chegando agora, né? Porque é normal, todos nós pesquisamos na internet, não pode ter ali. Então, show de bola. Isso faz com que a gente confie ainda mais no negócio, né? Porque, por exemplo, vou colocar na internet, vou vender, daqui a um pouco dá um boom de venda para a empresa, é bom. Só que a empresa não está preocupada com o boom de vendas na internet, ela está preocupada conosco, distribuidores, né? Então, isso é importantíssimo a gente entender, né? Senão poderia Maurício, até colocar aí R$ 50.000 por semana em anúncio, né, na internet e não ter nada de distribuidor, ela trabalhar nessa linha. Mas não, a gente sabe que, vai ter venda? Vai, mas não é o que a empresa quer, igual você citou lá atrás, explodir em 2025. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a internet, o aparelho de ozônio, ninguém acorda pensando em comprar um aparelho de ozônio. O cara pensa, ele acorda pensando em trocar o micro-ondas que queimou, mas ele não acorda pensando, pô, vou comprar um aparelho de ozônio. Então, por isso que na internet precisa ter o cara a cara ali. precisa do especialista. Nós Por somos isso especialistas, né? que a Ozox aposta no único caminho de vendas, que são os distribuidores. Fora isso, nenhum mais, né? E a gente não vai deixar ninguém atrapalhar, né? Show de bola. Então, é bem interessante. Pode fazer site, pode fazer lampejo, coloca lá o seu contato, todas as informações que você achar, mas não pode colocar preço, não pode colocar valor de aparelho. Você pode colocar aqui, quer saber mais? Clique aqui, consulte-nos, saiba mais. Ok, vai ser direcionado, mas o site em si não pode caracterizar venda. No mais, Perfeito, cara. Essa informação é importante. Maurício, estamos chegando no final. Agora, cara, eu quero saber, cara, qual é a projeção de negócio que vocês têm de visão para 2025? O que a Ozox está pensando para 2025? Qual é a projeção para o próximo ano, já que a gente está chegando no final do ano, né? Então, se tu puder, para a gente encerrar, porque já vamos chegar às 9 horas aí, a gente sei que tu tem compromisso, eu também tenho aqui. Então, se tu puder passar a projeção aí, qual que é a ideia, graduação, melhora de aparelho, novidades, enfim, até mesmo porque empolgue-nos. se a live continuar aí pelo menos mais uma meia hora, 1 hora, o Leonir vai engordar uns 8 quilos só nessa live, porque ele está desde o começo comendo e não para de comer, né? Então a gente tem que encerrar logo, senão o negócio vai ficar Voltar a pesado, trabalhar. vai ficar pesado pro lado dele, Não, É não, isso literalmente. aí. tô bem elegante ainda, não se preocupa, não. Eu me preocupo, sim, eu tenho essa preocupação com todo mundo. Quero ver todo mundo bem, vivendo melhor, por isso nós temos essa frase, né? Todo mundo com qualidade de vida. A projeção, ela tem, dentre algumas coisas de melhorias, né, não só internas da fábrica e tal, mas como lançamento de produtos. Então, isso é bem interessante, né? Nós estamos querendo aí uma linha para complementar os nossos olhos, né? Então, a linha de vários produtos, não dá para a gente abrir isso aí tudo agora, né? Pois a gente está em período de formulação, então já vão entendendo aí. Então, a ideia é que tenha muitos, não muitos produtos, tá? Mas que atendam, por exemplo, o nosso dia a dia. Isso vai ser muito legal, né? E em relação a aparelhos, por exemplo, nós temos hoje a condição de, por exemplo, fazer um filtro que já está andando, um aparelho que ele vai filtrar a água, alcalinizar a água e ozonizar a água. Isso eu posso abrir porque vai ser o projeto aí para 2025 em relação a aparelho, né? Opa, que Fora, maravilha. fora os lançamentos aí de alguns produtos que a gente costuma a consumir. Então, você consome então da Ozox, que vai ser ainda ozonizado. Então, vai ser incrível. E a título de exemplo, a nossa tecnologia de ozonização, ela está muito acima que tem no mercado. Então, você entenda que, assim, tem produtos com ozônio hoje no mercado. Vamos pegar um exemplo do nosso óleo. Vamos pegar lá o Regenera. Hoje, tem produtos, óleos ozonizados? Tem. Funcionam? Funcionam. Porque o ozônio, ele funciona com pouca dosagem, ele já funciona.
com dosagem a mais, dosagem alta, muito melhor. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, em questão de índice, tá? Só índice, para vocês entenderem. O que tem no mercado hoje chega aí a 90, 100, alguns até ultrapasso isso. Mas nessa casa de índice, grave esse número, 50, 60, 90, tá? O índice de ozonização, né, de ozônio do nosso, por exemplo, Regenera, é 600. Credo. 600. Então, ou seja, é muito acima, muito acima. Nós estamos falando de um carro com motor 1000 e de um carro de 300 cavalos e ainda turbo. Não dá para comparar. Mas os dois andam, os dois vão? Vão, ok, mas tem diferença. Então, o nosso produto hoje, ele não leva, por exemplo, eu conheci uma pessoa tempos atrás que ele estava ozonizando e aquele negócio, né, jeitinho brasileiro, vendendo por baixo do pano aí o óleo ozonizado. Aí os óleos dele ficavam pronto com 20 minutos, estava pronto, ele só embalava e estava tudo certo. Um dos processos da Ozox para ozonizar, né, um produto, por exemplo, o spa rosto, spa capilar, que tem aí mais de 9, 10 óleos na composição, um dos processos leva 9 horas. Tem processo que leva 12 horas. Então não é assim, né? Tem uma tecnologia em cima disso. Estou passando para vocês é que o nosso produto é incrível. Por isso que quando você usa um Regenera, você usa um spa capilar, você fala, nossa, o negócio realmente deu resultado, mas é para isso mesmo, porque tem dose cavalar de ozônio e a durabilidade dele, hoje nós temos lá até 2 anos de validade. Mas o nosso óleo ele fica 8 anos tranquilamente, 5 anos a mais o prazo de validade. Eu tenho óleo aqui vencido, né? Vencido aqui na minha casa, eu uso e ele está perfeito, né? Só estou falando isso por questão de informação, tá? Então, tem certificações aí que estão andando. Essa semana teve mais umas melhorias lá na fábrica. Tivemos uma visita lá do pessoal, né, da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Tá tudo ok. O cara só falou assim, tá tudo ok, né? Então, agora o tudo ok deles pode ser que é a mesma história, né? Eles fizeram algumas exigências lá, nós alteramos e dentro em breve aí nós vamos ter contemplado aí com 2 notícias boas, ou seja, 2 certificações. Vamos ficar no aguardo aí. Maurício, eu só tenho que te agradecer aí pelas informações, né? É importante, muita gente ainda não te conhecia, né? Muita gente ainda não tinha esse conhecimento, conhecem o Leonir, conhece o Daniel, conhece o Bagé, conhece o Zanotti e tal, mas uma pessoa que está lá dentro da fábrica, que tem essas informações, né? E tu ter a disponibilidade de nos passar, é muito importante para que a gente ainda aumente ainda mais a nossa crença no negócio, na empresa, nas pessoas que estão por trás. Então, eu só tenho que te agradecer aí pela live. Conseguimos terminar aí antes das 9, 8h59. E gratidão aí. Não vou abrir para perguntas, porque a gente estipulou um horário aí, tá? Enfim. E só te agradeço aí. Agradeço ao Leonir pela chance também de abrir para nós aí o grupo dele. E gostei muito. Deixa eu pontuar assim, eu nunca falo coisas negativas, nunca vou comentar, não só em reunião como em live, coisas negativas, mas hoje eu vou pontuar 2 defeitos que esse aparelho que o Ozox Ar tem. E eu costumo dizer sempre esses 2 defeitos que eu não escondo de ninguém, porque a gente sempre é transparente e fala a verdade. Esse aparelho ele tem 2 defeitos, ele não anda e não fala. Esses são os 2 defeitos dele. Se ele juntar com você que anda e fala, eu acho que vai ser uma parceria e elimina tudo. E vai dar tudo certo. Show de bola. Leonir, encerra Isso para aí. nós aí então. Maurício, eu agradeço aí. Vamos para a rua que está chegando o final do mês e tem muita gente para graduar ainda aí. E É isso temos aí. marcado. Um abraço aí. Um abraço presencial a Everaldo, Leonir, Rogério, logo mais aí, no Eu decorrer da também. semana. Vamos estar juntos aí em algumas reuniões aí, né? Fechou. Aquele abraço, bom dia a todos. Vamos, que a empreitada é boa ainda até o final do mês. Muita coisa vai acontecer. Até Até sábado. sexta-feira, então, no próximo Café com os Outros. Deus abençoe a Até todos. sábado Ah, ainda novembro, né? Até sábado tem. Ainda novembro. novembro. Isso aí. Eu que agradeço, fico honrado em fazer parte aí da família Ozox, do time Ozox, com todo mundo aí. E sintam-se abraçados e dispostos
a estarem engajando, né, empreendendo com a Osócrates. Nós estamos aqui pronto, né, sempre, no mínimo, pronto para te orientar, te ajudar. Então, não se acanhe em relação a pedir aí a orientação, porque hoje tem muita gente aí que está muito bem intencionada dentro do nosso projeto. Eu falo que em todos os lugares, em todas as profissões, tem picareta. Todas. Você encontra mecânico picareta, pintor picareta, marceneiro, mas tem um monte de cara bom aí. Tem também, né? E dentro da Osócrates, graças a Deus, a gente está conseguindo, ou já eliminou, que às vezes o cara está mal intencionado naquela conversa que nós falamos agora de anunciar na internet, coisa que não pode, né? Querer tirar vantagem. Cara, só trabalha, seja honesto, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Beijo no Viva o coração. melhor! Último dia para todo mundo. Viva os Viva o olhos. melhor! Viva o Vox! Viva os olhos! Valeu! Valeu, valeu, valeu. Osócrates é vida. Melhor, viva os orcs.